Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Bom, hoje, rotineiramente, né, a gente faz a nossa reunião de pautas, terças e sextas. E hoje a gente decidiu compartilhar com o nosso público essa reunião como um evento especial para falar da Semana de Prevenção ao Suicídio e fazer um balanço da nossa semana, de como foram as nossas publicações, de como foi a nossa primeira semana. Como é que foi a nossa experiência pessoal, né, acerca do suicídio, seguindo aí o nosso objetivo com o ABC da Psiquiatria, que é difundir informação, auxiliar aí né, mudar, tirar o estigma da saúde mental e do que é o suicídio, que é uma coisa cheia de tabus, né, pessoal? Então, acho que a gente precisa falar desse assunto não de forma alarmista, mas de uma forma mais objetiva, mais assertiva, para a gente poder ajudar efetivamente as pessoas, né? Acho que a morte é uma constante na vida do médico, mas apesar disso a gente tem uma certa dificuldade em lidar. Na nossa formação, eu pelo menos nunca me lembro de ter tido nada voltado a isso, né, do ponto de vista filosófico ou até mesmo psicanalítico da morte. A gente vê até para os cuidados paliativos, que ainda é uma coisa incipiente, né, é difícil de se falar. E o suicídio é algo que é impactante para o psiquiatra, né, é o pior tipo de morte que a gente enfrenta. Porque a gente mostra para a gente toda a nossa impotência, né, toda a nossa falibilidade, né, e a gente fica pensando o que a gente poderia ter feito de diferente para ajudar aquela pessoa, para salvar aquela pessoa, para salvar aquela família, né, que teve essa perda tão difícil. Então, acho que hoje a gente vai aqui dividir um pouquinho da nossa experiência e fazer um balanço do nosso trabalho da semana, né, falando um pouco do que a gente escreveu, do que a gente já experimentou na nossa carreira. E vamos dividir aí a nossa reunião de pauta com as pessoas que assistem a gente. Não é? O Adriano, que é aí o nosso psiquiatra da infância e adolescência, acho que infância e adolescência é uma coisa que a gente tem visto, eu tenho visto bastante adolescentes tentando suicídio, né, Adri? Não sei o que você tem para falar. Hoje, assim, já tem estatisticamente um aumento do número de casos, né, e é impressionante. Hoje, a adolescência, principalmente, é o maior grupo de risco, né, no mundo já é a segunda causa, né, de suicídio, de morte, né, em adolescentes. No Brasil, depende da região, depende do estudo, está entre a segunda e a terceira, né. É um grupo de alto risco, que a percepção clínica que nós estamos tendo é que vem aumentando os casos, né? Eu estou tendo muito mais no consultório, no dia a dia. Ontem eu falei com uma colega que ela é estudiosa, né, na área de suicídio, que ela comentou que antes ela não atendia adolescentes, e agora, pelo aumento do número de casos, ela começou a atender também. Como os casos entre adolescentes, as tentativas de suicídio vêm aumentando, né, tanto em meninos como nas meninas. Eu não sei se essa é a percepção que vocês têm quando vocês recebem, se vocês veem mais no serviço, no consultório, Acho que tem a como coisa é que é para vocês? Né? Você podia falar um pouco, né, Adri, como eles são mais impulsivos, né? Eles não têm freio, né? Sim, tem vários fatores, né? A impulsividade é um deles, né? Normalmente, o que está muito relacionado realmente é a impulsividade, né? São situações pequenas que acabam se tornando o gatilho, muitas vezes, para uma tentativa de suicídio, né? E pela impulsividade não planejada, não planejada. Então, é uma coisa que estou percebendo acontecendo bastante, uma situação de uma discussão com os pais se transforma numa tentativa efetiva de suicídio, né? O que às vezes me preocupa é que às vezes se mostra-se o arrependimento, né, pelo ato, né, e às vezes não mostra, né, às vezes o adolescente não mostra que o que ele fez, né, muitas vezes segue com uma situação de indiferença. É claro que tem vários fatores associados, né, como ambiente familiar, transtornos psiquiátricos associados, uso de substâncias químicas, que é uma outra coisa que vem aumentando muito nos adolescentes, né, e acaba sendo um fator de risco, né, então, esses fatores todos reunidos aí
acabam favorecendo, e é algo assustador, né? O isolamento social, né, Adri, em função da tecnologia ou das redes sociais, né, que muitas vezes eles acabam se isolando também, né, do convívio. Então, eles acabam se isolando e os pais, né, que vêm lá, não, mas meu filho está lá no quarto, tá trancado, tá de boa lá, né, tá lá quietinho no quarto, né, só que muitas vezes não sabe o que está pensando, o que está fazendo, o que está acessando, né. Uma coisa que eu aprendi quando eu fiz o post sobre infância e adolescência, você tem grupos, né, que cultuam a questão do suicídio, né, e você tem grupos que ensinam como cometer suicídio, né? Isso é um crime para mim. Você tem grupos e esses adolescentes estão lá com muito tempo no quarto, quando começam a pesquisar. E o adolescente, ele tem uma questão de influência de grupo muito grande, né? Então, se o grupo começa a fazer, se o grupo começa a cultuar aquilo, ele pode ser influenciado e pode começar a repetir, né? Como é o caso da automutilação, que não é suicídio, né? Todos nós já atendemos a automutilação aqui, é uma coisa rotineira no nosso dia a dia. Não é, mas aumenta a probabilidade de uma tentativa de suicídio em quem comete a automutilação. E a automutilação, hoje, ela tem uma questão de influência de grupo muito grande, né? O grupo começa a fazer, então eu acabo fazendo para eu me sentir dentro do grupo, eu ser aceito por aquele grupo, senão eles vão me excluir se eu não fizer. E nem sempre, eu vejo às vezes pacientes, adolescentes, que eles falam que nem queriam fazer, mas é a forma que ele tem de se identificar com algum grupo. O suicídio tem esse efeito mimético, né? Esse efeito meio manada, né? Por isso que existe até uma orientação da não publicidade como uma maneira de prevenir, né? De você não ficar publicitando isso como uma maneira de glamorizar a morte, né? Porque eu lembro de ter visto uma palestra com... Como é que chama aquele psiquiatra da Unicamp que estudou bastante suicídio? Eu esqueci o nome dele. Eu vi uma palestra dele excelente, que ele falou Paulo, que eles... ou é outro? Tem o Tem Neri. o Paulo Dalgalarrondo estudou um pouco, né? Além de... Não. É um outro, né? Ele deu uma palestra uma vez aqui em São Paulo, no Cratode, falando exatamente isso, né? Como, às vezes, um evento... Ele falou que tinha uma ponte lá em Campinas que teve que ser interditada, porque teve 3 suicídios na sequência. Apareceu no jornal, no dia seguinte apareceu no jornal de novo, então tem realmente uma influência mimética mesmo. Às vezes a pessoa já está com a ideação e o gatilho é ela ver que alguém fez e ela querer repetir aquele comportamento daquele jeito, né? Na emergência, eu vi muitos adolescentes, né? E isso tem me assustado. Dos 17 anos que eu tô na emergência, os últimos, sei lá, 4 ou 5 anos, eu vi uma explosão, tanto da automutilação quanto das tentativas de suicídio, que muitas vezes são banalizadas na emergência. Quando chegar no consultório, eu acho que é diferente, mas na emergência não é a gente o primeiro médico que atende suicídio. Na emergência, o primeiro médico que atende a tentativa de suicídio geralmente é o cirurgião ou o clínico. E todas as vezes que eu peguei adolescente, eu ouvia do cirurgião e do clínico a seguinte frase: mas isso é falta de surra, isso é falta de limite, né? Tem um olhar julgador em cima daquele adolescente. E algumas tentativas, elas parecem banais, né? São tentativas que não vão efetivamente matar a pessoa. Mas na cabeça do adolescente, que tem um pensamento meio fantasioso na psicopatologia, né, Adri? Ele não tem ainda aquela estrutura de pensamento do adulto, para ele aquilo vai matar. A mãe sabe que não vai, é assim, todo mundo sabe que com aquilo você não vai morrer, mas para ele vai. E muitas vezes o clínico, o cirurgião, o ortopedista, sei lá, médico que atende, diz: que idiotice, olha o que você fez, você acha que você vai morrer assim? Né? E faz tal coisa, você quer morrer? Então faz tal coisa. Então, às vezes, a própria equipe de enfermagem, que não é uma enfermagem preparada em psiquiatria, reforça. E o que eu vi já na minha experiência com emergência? Ele passa a noite ali, né? Eu não mandei ele para casa junto com a mãe, que é o que preconiza o ECA, e no dia seguinte. Então, eu vi 3 experiências do dia seguinte. Uma de muito arrependimento e vergonha, em que pede desculpa para o pai e para a mãe, que
né, fica aquele constrangimento. Do desafio, eu vou sair daqui e vou fazer de novo, né, claramente testando o limite tanto da equipe, quanto do pai, quanto da mãe. E uma indiferença no sentido de que, assim, de que parece que o adolescente não tem a percepção, me digam se eu estiver errada, da gravidade daquilo que ele fez. O quão sério é aquilo. Parece que ele minimiza. Parece que foi um porre que tomou com os amigos de bombeirinho na porta da escola, entendeu? Ele não dá a devida importância. Então a mãe tá desesperada, você tá super angustiado, mas o adolescente tá ok. Ele não tá nem dizendo que ele tá com vergonha, nem tá dizendo que ele vai tentar de novo, mas para ele é algo banal e corriqueiro, assim. Pelo menos essa é a minha experiência no setting da emergência. Por isso que eu acho que as equipes de não psiquiatras têm que ser capacitadas, porque elas não estão capacitadas. Acho que por isso que é importante o mês, né, o Setembro Amarelo, para se falar mais sobre isso, tanto para a população geral, né, para as famílias, para os próprios pacientes que pensam sobre o suicídio, poderem falar mais, se abrir mais com a família, com os médicos, né? E até para as equipes médicas gerais mesmo, como a gente estava falando. Então, o clínico que vai atender uma intoxicação, né? Ou um cirurgião que vai atender uma pessoa que de repente se cortou, se machucou, como que eles também vão poder lidar com isso, né? Então, acho que esse mês ele é muito importante nesse sentido mesmo, porque o suicídio fica aquele assunto, aquele mito, né? Um tabu, né? Um tabu, exatamente. A palavra que Na faculdade, eu não sei se vocês lembram, assim, eu lembro que tinha o curso de tanatologia, que era o estudo da morte. Então, a gente aprendia todas as relações fisiológicas, né, da morte, mas a gente não tinha como verdade, lidar com a morte. Dentro Vocês de lembram? medicina legal, né? Na medicina legal, Eu acho que essa matéria tinha que ser do escopo da psicologia médica já, no segundo ano, entendeu? De que a psicologia médica, eu tive psicologia médica, mas a psicologia médica não tratou desse tema. Né? Na faculdade de medicina isso falta. Eu acho que a primeira coisa, assim, suicídio tem que ser considerado emergência médica, não emergência psiquiátrica, porque todas as áreas estão envolvidas, e entrar isso nas disciplinas de emergência, como lidar com um paciente que tentou suicídio, né? Porque vai aumentar, os casos vão aumentar, por várias razões, então, todos os profissionais de saúde, né, têm que saber lidar, né, com isso. Então, primeiro teria que mudar o conceito, não é só uma coisa da psiquiatria, né, uma coisa médica, geral, da saúde, na verdade. Sim, os números... Fala, Fabi. Até porque muitos médicos também vão atender, médicos clínicos, enfim, vão atender pessoas que vão procurar ajuda no pronto-socorro com ideação suicida, né? E eles têm que ter uma noção de como conversar com esse paciente, como orientar para poder dar o devido encaminhamento, né? Os números aumentam muito e assustam, né? Os números de tentativas e de êxito com suicídio. Eu levantei para escrever o texto sobre epidemiologia e realmente é algo que nos deixa muito apreensivos, né? E que, como a gente já vivenciou, todos nós, psiquiatras, psicólogos e os médicos em geral, alguma situação que envolvia, no mínimo, a vontade, o desejo de cometer o suicídio, muitas vezes as famílias que perderam algum ente querido, a gente acaba se sensibilizando, a gente desde sempre, desde estudante de medicina, se sensibiliza muito com esse tema. E eu queria só compartilhar
aqui com vocês e para quem está nos assistindo, que a gente está gravando a nossa conversa, que eu acabei achando um TED Talk de um adolescente de 14 anos, que aos 9 anos já tinha desenvolvido um primeiro app de smartphone, um geninho americano de família de origem indiana, chamado Tenmai Bakshi, que está desenvolvendo um app para os adolescentes conseguirem interagir com a tecnologia e eventualmente falar sobre desejo de morte, alguma coisa, ou o próprio app, ou um outro app que identificaria mudanças de padrões de comportamento do adolescente, ou eventualmente até de um adulto, para disparar alguns alertas para os familiares e na tentativa de buscar outros meios de prevenção, né? Uhum. O que eu acho que precisa, pelo menos na minha visão, que precisava mudar também, era, na nossa sociedade, a visão moral que se tem do suicídio. Porque eu acho que as pessoas têm uma visão muito mais moral do que como um problema de saúde pública. Né? Então, eu vejo muita emergência, ainda trabalho, né, com emergência, apesar de estar na regulação. O julgamento, né? Um dia eu ouvi uma colega minha, que estava sentada do meu lado, dizer o seguinte, falar, poxa vida, essa mulher tomou esse monte de remédio, e agora ela está precisando de uma vaga de UTI, e ela está tirando a vaga de uma pessoa que teve um infarto, ou que teve um AVC, ou que sofreu um acidente. Como se a tentativa de suicídio fosse algo deliberado, que a pessoa teria que arcar com as consequências disso e que ela está tirando a oportunidade de alguém de usar o serviço de saúde como se ela não merecesse. Então, a equipe julga, a sociedade julga o suicida. Né? Esse é um problema sério. Ela merece a vaga tanto quanto infartado, porque ela é tão doente quanto. Em outra área, em outra especialidade médica, mas ela é tão grave quanto. Né? Então, você não pode dizer que o suicida merece menos. E muitas vezes as pessoas estão sendo atendidas pelas equipes com essa sensação. O médico pode até orientar, porque ele aprendeu lá, ele leu na cartilha da BP que ele precisa orientar. Mas no íntimo dele, ele acha que aquele cara está tomando o tempo dele, que aquele cara está desperdiçando recurso de saúde e que aquela pessoa não merece a devida atenção. Então, eu acho que eu queria passar essa mensagem de que a gente tem que parar de olhar o suicídio como uma questão moral, entendeu? E ética, mas que a gente tem que olhar como um problema psiquiátrico, porque 95% dos casos tem um transtorno mental associado. Sim. É que acho que tem uma interface muito grande com essa visão meio utilitarista do mundo, sabe? Tipo, se sua vida... Eu tô fazendo só um link pra gente, a gente falou de um polo aí da parte dos adolescentes, mas tem o suicídio também da terceira idade, que muitas vezes passa despercebido, assim, né? Porque já era esperada a morte, né? Tá na terceira idade, e às vezes é um suicídio, né? Às vezes aquele suicídio que a gente chama de suicídio branco, né? O paciente deixa de se tratar, se entrega para a doença, né? Porque me parece que a gente tem uma visão muito utilitarista da vida. A vida ela tem que ter uma finalidade. Se ela não tiver uma finalidade, ela não merece ser vivida. Então, se a gente vai por esse caminho, o suicídio quase que é justificável. Né? Se a gente como o Flávio Miliaccio, né? Você lembra quando ele se suicidou, que as pessoas começaram a justificar o ato dele? O Eduardo até disse. Exato. Não tem a tua coragem, né? Então, não vê meio que não vê esse suicídio como um problema, né? Quando ele é também, né? Porque essas pessoas, eu também acredito piamente que também sofrem de algum transtorno mental, né? Não é natural você querer tirar a própria vida, mesmo que você tenha, sei lá, uma terceira idade, uma doença, alguma coisa, você não querer, você preferir tirar sua vida, né? Algum sofrimento muito grande você está passando psiquicamente, né? É que o suicídio, ele tem, né, acho que ele pega bem o que a gente trabalha na psiquiatria, né, que é o bio, psico e o social, aí eu falaria barra cultural, né, que isso influencia, né, questões morais, questões religiosas. Nós somos um país, né, de influência católica, né, muito grande, então o suicídio não é aceito, né. Ontem eu estava numa live com
outros colegas, e ele estava contando a história de um caso de uma paciente, uma senhora de idade, de descendência oriental, ela era neta de samurais, e ela tinha um pacto com o marido que quem morresse primeiro, o outro cometeria harakiri para se encontrar considerado lá no que seria o céu deles, para se encontrar. Então, eles tinham esse pacto, e o marido faleceu primeiro, e ela era neta, ela tinha a espada samurai do avô lá, e a família pegou ela exatamente no começo, né, do ato, salvou ela, levaram ela para a emergência psiquiátrica. Pessoal, emergência psiquiátrica, ela estava normal, não tinha nenhum quadro psicopatológico, não tinha depressão, não tinha transtorno de personalidade, nada, uma senhora bem de idade, e ela falou, olha, quando eu sair daqui, eu vou cumprir o que eu combinei, porque era uma questão cultural. E realmente, ele falou que ela realmente fez, né? Então, acho que os fatores, né, biológicos, psicológicos, culturais, sociais, essa influência que a gente tem de mídia, glamouração do suicídio, acho que tudo isso influencia no ato, né? É como aconteceu na crise de 29, né? O cara era rico, as ações dele estavam bombando na Bolsa de Nova York, ele não queria morrer. O dia que as ações dele passaram a não valer nada, um monte de suicídios, né? Porque ele não. Acho que a pessoa não se entende diante da falência, diante da pobreza extrema. Parece que teve um presidente da Volkswagen também, né? Que quando teve lá um problema, as ações caíram, despencaram, porque a Volkswagen teve um problema na Alemanha e o cara foi e se suicidou. Né? Então tem algumas questões culturais que parece que a pessoa não tolera a perda, né? Ele não tem um transtorno mental identificável. Mas de repente o que aconteceu? O cara quebrou, faliu, se deu um tiro na cabeça, né? Aí entra a impulsividade também, né? Sim. Eu acho que o cara que consegue ir muito longe assim vai porque ele é muito atirado, muito ousado, né? E aí, nessa hora também é o suicídio que não tem uma doença mental palpável. Mas eu duvido que uma pessoa dessa não tenha um transtorno de ajustamento. Que ela não foi avaliada. Duvido. Ainda mais em 29, né? Quase um século atrás, né? Não tinha psiquiatria. Não tinha. E a gente tem um problema que a gente não falou aqui também, né? A Fê estava falando dos suicídios brancos, tem as subnotificações, né? Tem muitas mortes que não são oficialmente computadas como tendo sido um suicídio, mas que podem ter sido e foram, né? Um acidente de carro, por exemplo, pode ter sido um suicídio. Né? A pessoa morre. E mesmo quando é evidente, às vezes a família, por vergonha, né, ela pressiona e opta por não querer colocar, né? Porque ainda tem muito preconceito, e né? Tem também, não é só o preconceito, né, Fabi? Tem, por exemplo, pessoas que têm seguro de vida não ganham seguro de vida, né? Então, questões atuariais também. Né? Sim. Eu não consigo achar normal, nunca. Não consigo. Não é. Eu acho que não tem uma explicação razoável para isso, né? O livro que eu li, que eu fiz uma pequena resenha aí durante a semana, o Mito de Sísifo, o Camus, ele fala isso, né? Camus foi um filósofo que ele falou: o suicídio é a única resposta que precisa ser resolvida pela filosofia. Todo o resto não importa, mas a gente precisa resolver essa questão, né? A gente não pode deixar ela em aberto, né? E é um livro super interessante, porque no final ele fala exatamente isso: se a gente não acha um sentido, que essa pedra do Sísifo, se a gente não acha um sentido para a vida se esvai, fica vazia, né? E aí a gente começa a questionar tudo, questionar a própria vida, e aí abre o precedente para falar, a vida é minha, eu faço o que eu quero. É bem interessante, né? A gente precisa se apegar nesse peso da vida, né? Sim, ou também talvez achar, não ficar tentando encontrar. Eu acho que às vezes as pessoas hoje em dia elas têm uma busca muito, até um pouco infantil, eu acho, pelo sucesso e pela felicidade, de achar que o tempo todo você tem que ser bem-sucedido e que a sua vida é o seu Instagram, né? Então eu acho que a gente tem que aprender a se frustrar um pouco, e inclusive a se perder, né? E aí voltar para si e refletir sobre o sentido da vida e não achar que ser tão imediatista. Eu acho que o mundo de hoje favorece isso. A gente está tendo um aumento
das tentativas de suicídio nos adolescentes, justamente por isso, né? Esse imediatismo enorme, esse né? imediatismo, A recompensa, o resultado logo. Exatamente. E acho que a posição. adolescência normal é uma fase de conflito, né? Que você vai ter momentos que o seu humor vai oscilar, que você vai se sentir infeliz, mas eu acho que a sua rede de apoio, e aí o Adri estava falando até do Brasil ser um país católico, eu acho que a rede de apoio das pessoas, que é o que está faltando na sociedade, você está envolvido em alguma atividade, a tua família, os teus amigos, são importantíssimos. Eu acho que a gente está perdendo isso, né? Que foi uma coisa que a gente retomou na pandemia, né? E que foi bacana, e eu acho que as pessoas também têm que buscar isso. Como a religião, por exemplo, né? Eu já atendi muita gente que disse, doutora, eu só não tirei minha vida porque eu sou cristão. Né? Então, eu acho que essas redes, esses entrelaces sociais que a gente faz, através de grupos de apoio, são fundamentais para que você não se sinta sozinho. E que a pandemia sirva, Cris, para a gente valorizar ainda mais os encontros presenciais, né? Depois que esse confinamento terminar, né? Sim, e dar mais importância, com certeza. Eu acho que essa pandemia, ela me preocupa, né? Eu espero que as pessoas comecem a, né, buscar mais umas às outras, principalmente nesse setting. A gente não precisa esperar acabar, né? Mas que a gente busque mais umas às outras, que a gente pense em, não, esse final de semana eu não posso, mas que talvez possa mais, né? Que a gente abra mão do trabalho, do dinheiro para estar com as pessoas. E eu acho que a pandemia é um momento difícil, eu até escrevi no meu artigo, porque as pessoas ficaram desassistidas, né, do ponto de vista de saúde. Né, os pacientes oncológicos perderam seus tratamentos e os psiquiátricos também. Em Minas, eu estava lendo que eles transformaram os hospitais psiquiátricos em hospital Covid. E ao mesmo tempo que cortou-se a assistência, porque você começou a priorizar uma outra coisa, que era mais importante, o momento é mais estressante. A gente escreveu já várias vezes, já falou em live, que a gente está vendo aumentar a procura, que a gente está vendo aumentar a incidência de transtorno mental nesse setting, e ao mesmo tempo a gente está abandonando as pessoas, né? Então, acho que a gente tem que tentar usar essa pandemia para pensar que a gente não pode abandonar as pessoas, mesmo estando longe, né? A gente tem que tentar estar perto, é importante estar perto. Não sei o que vocês... Sim. Dar o suporte, né? Acho que é fundamental. Porque acho que o medo de contágio, né? Muitas pessoas não estão saindo de casa, não estão se vendo, medo do contágio, crise econômica. Eu acho que a gente, como psiquiatra, tem que começar a pensar em como que a gente vai incentivar as pessoas. Eu acho que, assim, por um outro lado, a tecnologia, ela pode ajudar muito, né? Então, já há muito tempo tem o trabalho do CVV, que é maravilhoso que eles fazem. Com a tecnologia, né, a possibilidade de terapia online, de atendimento psiquiátrico online, tem vários grupos de psicólogos voluntários, né? Então, você, por um lado, perde alguns serviços presenciais que fecharam, CAPS, NAPS, fecharam temporariamente, abriram parcialmente, né? Você tem essa opção, pelo menos, do online. Eu acho que a gente tem que usar o que tem, né? O nosso grupo mesmo, a gente é um grande exemplo. A gente, né, se reunia presencial, a pandemia atrapalhou, a gente voltou a se reunir virtualmente, e a gente criou, além de poder se encontrar, a gente criou esse trabalho, né? Então, como foi importante, como pode ser produtivo, né? A gente usar esses mecanismos, né, que a gente tem de internet, de tecnologia, para aproximar. É o que a gente tem agora, eu acho que a gente tem que usar, né? Então, ter o contato com os amigos, com família, né? Rede de suporte, de profissionais, a gente tem que usar, que sempre vai sair alguma coisa positiva aí. É isso mesmo. Não vejo a hora da gente se ver pessoalmente, né? Eu também, gente, fiquei pensando nisso. A foto de todo mundo junto. Né? Junto de verdade. Né? E não só juntos na tela. Eu já vou sugerir, então já vamos, né, ser ousados aqui, plagiando um professor nosso. Em vez de fazer happy hour, a gente, quando puder, já marca um final de semana. Isso, a gente vai para um resort. Matar a saudade. São Paulo, um hotel a gente vai para um sei lá, resort, leva assim. a família. De quinta à noite até segunda de manhã. Isso.
Para tirar todo o atraso, né, vô? Porque assim, se a gente for contar o que a gente se encontrou ano passado, dá quase um final de semana só, em termos de horas. É verdade. Presencialmente, assim. Então, eu acho que vale a pena para a gente tirar o atraso desse ano, sim. Muito bem. Boa.